Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, meu irmão. Hoje é quinta-feira de adoração, estamos aqui nesse momento para o Minuto de Bênção com a palavra. Me chamo Antônio Caro, eu faço parte da comunidade Missão Novo Caminho e hoje a palavra do Senhor que nós iremos partilhar está no Evangelista São Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o 23. Amém? Verso 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Jesus pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz a respeito dele mesmo? Quem é o Filho do Homem? Olha a resposta que o discípulo dá para Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou uns profetas. O povo sabia quem de fato Jesus era. Para eles, o povo lá era um profeta, não sabia se é Jeremias, um diz que é Jeremias, um diz que é Elias, outro diz que é João Batista. O povo não sabia que de fato quem é Jesus, quem era o Filho do Homem. Na região de Cesareia, o povo não sabia. Então Jesus, no versículo 15, fala assim, no versículo 15, disse-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Jesus já não pergunta a respeito do povo, mas Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles, para João, para Pedro, para Tiago, para aqueles que seguiam ele, fala: e para vocês? Você, Pedro, você, Tiago, você, João, você, Bartolomeu, e aí? E para vocês, quem eu sou? Já não é para o povo, mas é para os discípulos. Aí, como Pedro sempre foi aquele homem ousado, né? Olha a resposta que Pedro dá a Jesus. Tu és, quando Pedro fala, diz assim, né? Simão Pedro respondeu a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que lindo a resposta de Pedro deu a Jesus. Pedro tomou a palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Opa! Jesus, neste momento, Jesus não viu a aparência de Pedro, mas Jesus viu o teu coração, Jesus viu o coração de Pedro. Jesus entrou no coração de Pedro. Fico imaginando a alegria de Jesus nessa resposta que Pedro deu a ele. Olha que Jesus fala para Pedro. Jesus então lhe diz: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi a luz da razão humana, não foi as coisas humanas que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isto. Oh, Pedrão, louvado seja Deus. Olha o que fala no versículo 18 para nós. E eu te darei, eu declaro, Jesus falando para Pedro, eu te declaro, tu és Pedro. Voltando lá em João, capítulo 1, lá na época de João, Jesus chama Pedro de Cefas, que significa rocha, pedra. Olha o que ele fala aqui nesse versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro,
E sobre esta pedra, voltando lá no João, capítulo 1, versículo 43, lá Jesus chama Pedro de pedra, Cefas, que significa pedra. Olha que bonito isso. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre João edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. 18, ó, que fala no 19, quer dizer, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. Quando Jesus foi para o céu, Jesus deixou Pedro como chefe da igreja, como pastor da igreja. Os cristãos, nós cristãos, somos as ovelhas de Pedro. Nós somos as ovelhas de Pedro. Pedro é o nosso pastor aqui na terra. Foi o pastor dos cristãos daquela época. E hoje, quem é esse pastor hoje? É o Papa. Então vamos rezar pelo nosso Papa. Rezar por ele. Porque hoje ele é o sucessor de Pedro. Então ore por ele, reze por ele. Pede ao Espírito Santo por ele, para que ele cada dia mais floresça nele os dons, para que ele possa conduzir o rebanho de Cristo, que foi o rebanho de Pedro, que hoje somos cada um de nós, as ovelhas de Cristo, os cordeiros de Cristo, somos cada um de nós, para que ele possa ter entendimento, coragem, força para conduzir esse rebanho, discernimento. E fala bem claro, aqui no versículo 19, né? Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. 21. Aqui acontece no versículo 21, é o primeiro anúncio de Jesus. Ele anuncia o seu primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição. Olha o 21, meu irmão e minha irmã. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. O que aconteceu o que acontece na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão acontece isso, e no domingo da Páscoa ele ressuscita ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje, aqui nós vemos aqui que Jesus deu a chave para Pedro. E hoje, como diz aqui já, hoje, esta chave que Deus deu a Pedro, hoje para nós católicos, hoje quem é esse? É nosso Papa Leão XIV. Então, que nós possamos orar sempre por nosso pastor aqui na terra, representante de Cristo, aqui na terra hoje, que é o nosso pastor supremo aqui, Papa Leão XIV. Porque se você for olhar os sucessores de Pedro, até chegar nos tempos de hoje, você vai ver
hoje, até, se você quiser fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa, você, meu irmão, você, minha irmã, tem algumas dúvidas a respeito disso, procure ver os sucessores de Pedro até chegar hoje, nos tempos de hoje. Você vai cair aqui hoje, nosso pastor, que é o Papa Leão XIV. Então, ore pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você que é católico de verdade, você que quer o bem da Igreja de Cristo Jesus. Vamos hoje, em especial, rezar pelo nosso Papa hoje. Por toda a Igreja, sim. Rezar por toda a Igreja, sim. Mas hoje, como diz a palavra de hoje, o Evangelho de hoje, que Jesus instituiu a sua Igreja, construiu a sua Igreja, edificou a sua Igreja. Como ele fala que é, edificarei a minha Igreja. Jesus edificou a Igreja no Pedro, rocha, pedra firme. E hoje é o Papa. Ore pelo Papa, pelo nosso Papa Papa Leão XIV. Amém, irmão? Reze hoje. Ao que você for numa missa, numa celebração, numa adoração, no seu momento de oração particular, comunitária, ao que for dormir, reze o Pai Nosso, Ave Maria. Procure sempre estar orando pelo nosso Papa, porque o rebanho, assim como Pedro tinha um rebanho muito grande, né, para conduzir, era o chefe da igreja daquela época, o Pedro, hoje é o nosso Papa. Quantas ovelhas que ele tem para conduzir, quantos cordeiros ele tem para unificar. A ovelha de Cristo são bastante. E o nosso Papa hoje, que é o nosso pastor aqui, também tem uma responsabilidade muito grande para conduzir o rebanho de Cristo. Amém, irmão? Paz e bem, fica com Deus.